Olá, seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Fico muito feliz de ter você aqui comigo, que Deus te abençoe. Eu quero ler os seus comentários acerca desse vídeo que eu estou fazendo. Eu me lembro que eu comecei a perceber algumas situações com o tiozinho da oração, com o pastor Flávio Amaral, e eu me lembro que eu fiquei assim, acho que eu vou fazer um vídeo, mas eu deixei pra lá. Aí um comentário de uma inscrita no meu canal falou assim pra mim: Rita, por que você não faz um vídeo pro tiozinho da oração aconselhando? Eu falei: meu Deus, é confirmação de Deus. Fui orar, pedi a Deus a direção, anotei, né, senão eu acabo esquecendo tudo que o Espírito Santo de Deus. Terminei a oração, sentei, eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Fui anotando para aconselhar e falar para ele. Por que que eu não pego o WhatsApp dele, que é fácil, ele deixa aí, né, pra você conversar com ele? Porque eu não pego o contato de homens. Não pego contato de homens, até pelo meu marido que ele não gosta. 2, existem pessoas que merecem um pouco mais de atenção. Então, se você der um conselho para a pessoa através do Espírito Santo e ela gostar, ela vai sempre estar pedindo ajuda. E no meu caso não dá, porque vai chegar um momento que meu marido vai falar o que tanto tu fala com ele, né? Homem não entende algumas coisas. Então, o único intermédio que eu tenho para realmente conversar com o tiozinho, ó, já dizia pastor, ó, com o tiozinho da oração, é aqui. E também estou fazendo o mesmo porque Deus confirmou, e glórias a Deus. Então, tiozinho da oração, que Deus abençoe a sua vida, que você veja esse vídeo. É com muito amor e carinho que estou fazendo ele, e o carinho de Deus pela sua vida, pela sua alma. Eu anotei 7 pontos, Deus me deu 7 pontos, o número da perfeição para falar com você. Vou começar pelo primeiro, lendo a palavra de Deus. Eu quero ler em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. O versículo 1 e o 2 fala sobre jejum. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção agora no versículo 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Que interessante, preste bem atenção, bem interessante neste versículo 2, que Jesus terminou o jejum de 40 dias, 40 noites. Terminou, sentiu fome. Satanás foi lá, viu que Jesus tinha acabado o jejum. Enquanto Jesus estava em jejum, Satanás não chegou perto, não foi tentar Jesus. Satanás ficou quietinho, aguardando Jesus entregar o jejum e aguardando a carne dele sentir fome. Aí ele começou a ceder na carne de Jesus, tentar Jesus na carne, no ponto fraco que Jesus estava tendo naquele momento, que era a fome. E você vai ler o restante do texto, você vai ver detalhes ali. É interessante, o tiozinho, que Satanás tentou ele quando ele terminou o jejum. E foi por acaso, é Deus que permitiu entrar no seu vídeo, porque não estava vendo mais. Quando eu comecei a ver seus vídeos, você recebendo bênçãos, eu falei: Deus, obrigada, ele está bem, glória a Deus, você está abençoando, glória a Deus. De repente surgiu um reboliço aí, e entrei numa live por acaso, mas é tudo Deus, não existe por acaso, existe Deus. E eu me lembro que você falou que tinha acabado de terminar o jejum, e aconteceu toda a confusão. Nunca se esqueça que Satanás, ele não vai mexer com você, nem comigo, nem com nenhum servo do Senhor, enquanto você está se consagrando em jejum, porque ele não pode. Você está protegido da consagração debaixo da bênção de Deus. Ele vai tentar você quando você terminar o jejum. Em tantas outras áreas, ele vai tentar você aí. E eu vou falar até para você também, aconselhar você a estudar sobre o jejum, meditar, pesquise, leia a Bíblia, tudo sobre o jejum. Você vai descobrir coisas sobre o jejum que depois você vai ficar com vergonha, como eu fiquei. Você vai descobrir no jejum que a gente não pode falar quando estamos em jejum, estamos jejuando. Eu me lembro que eu senti vergonha quando eu descobri isso, porque eu falava para as pessoas. Você vai descobrir coisas gloriosas, maravilhosas sobre o poder do jejum, que é algo maravilhoso.
Eu quero até te aconselhar, pesquise sobre isso. Apesar que no discipulado, se você tiver uma pessoa realmente preparada para te dar discipulado, eu tenho uma apostila muito grossa e o jejum faz parte do discipulado. Discipulado, ele dura mais ou menos 1 ano, tá? Que é uma criança de 9 meses, cuidar dela é depois de 1 ano que começa a andar, tal. Então, discipulado, o que eu aprendi da Assembleia de Deus, da igreja que eu pertenço, é 1 ano de discipulado. Então, a pessoa que vai te dar discipulado, eu creio que ela vai se atentar a isso. 2, também eu aprendi, né, o tópico 2, é que Deus está me lembrando agora, tá? Eu aprendi também que discipulado se dá na igreja. Porque na igreja é um clima, é um âmbito, é um lugar espiritual, tá? Na igreja é uma preparação diferente do que você ir na casa da pessoa. Tem situações que você pode ir na casa da pessoa, dar discipulado para ela, quando é uma pessoa acamada, né? Tem várias coisas, mora muito longe da igreja. Situações e situações. Mas eu aprendi discipulado na igreja. Amém? Segunda coisa que eu gostaria de falar com você, eu fico preocupado com o horário, eu não quero cortar esse vídeo. Congregue em uma igreja de nome que eu digo, uma igreja conhecida, famosa que eu digo, que tem muitos anos de ministério. A igreja a qual eu pertenço, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Santos, aqui em Santos, tem mais de 100 anos. Uma igreja conceituada, conhecida, mais de 800 igrejas. Procure uma igreja que tenha um alicerce de muitos anos, sólido. Não vá em igrejas pequenas que acabou de abrir, que você não conhece de onde veio, porque muitas das vezes uma igreja que acabou de abrir pequena, né, a pessoa que abriu essa igreja, ela vem de uma igreja grande e que ela falava assim que não era reconhecida, lá não tinha oportunidade para pregar, lá não deixavam desenvolver meu ministério, então eu vou abrir minha própria igreja. E muitas das vezes uma igreja pequena, que eu digo porta pequena, ela foi aberta por uma pessoa rebelde, né? Veio de uma que não concordava com as regras de uma igreja que tem uma estrutura mais firme. Então, vou abrir minha igreja com as minhas próprias regras e a queda é grande. Por isso que eu te falo, procura uma igreja de renome. Eu ouvi você falando que você é a CCB, né, Cristã no Brasil. Vontade de congregar lá? Fique nela. É uma igreja conhecida, é uma igreja que dá um bom exemplo de ensinamento na palavra, de doutrina, de tudo que você precisa. Permaneça nela. Eu sei que Deus vai te dar muita direção, grandes ensinamentos. E outra coisa que eu não anotei aqui, sobre pastor, um verdadeiro pastor, ele vai cuidar de você com amor. Isso é uma das características de um pastor, é amor. Então procure um pastor que você perceba e sinta que é amor. Quando você descobre isso? Conversando com a pessoa? Sim, mas também através da pregação. Você vai ver sabedoria, entendimento, amor, a pessoa pregando com amor. Quando for para corrigir, ela sabe corrigir com sabedoria. Ela não bate, pastor não bate em ovelha. Pastor não xinga a ovelha. Pastor corrige a ovelha com amor. Usa o cajado quando a ovelha vai cair num abismo. Aí ele usa o cajado, não para bater na ovelha com o cajado. Pastor, ele tem sabedoria. Mas se você for, por exemplo, para essa igreja que você está pensando, a Cristã no Brasil, eu acredito que você não vai ter esse problema com o pastor matador de ovelhas. Você vai encontrar um bom pastor. Terceira coisa, eu falei um pouco sobre o jejum, né? O segundo conselho, eu falei para você procurar uma igreja grande. O terceiro, procure amizades com homens de Deus. Vou dar um exemplo, presbítero. Chegue nessa igreja cristã, procure descobrir os presbíteros, os homens de Deus que têm um bom exemplo. Você gostou da pregação daquele presbítero, conversa com algum irmão ou outro. Aquele presbítero, qual a sua opinião? Ele é uma bênção. Aí tu vai com outra pessoa. Ele é um homem de Deus, é uma bênção. Procure se aproximar de homens de Deus, que dá bom exemplo. A Bíblia menciona de Elias e Eliseu. De Eliseu, que ele grudou em Elias. Aonde Elias, que era um homem de Deus, ia, Eliseu ia atrás. Para quê? Para aprender.
Eliseu ficava seguindo Elias, tanto que quando Deus levou Elias, Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre a vida de Elias. Porque quando você segue homens de Deus, você só vai aprender. Você só vai ser preparado por Deus. Você vai receber bons conselhos, bom ensinamento. Um próprio exemplo de vida de um homem de Deus ele não precisa nem falar muito, ficar te aconselhando. Você vai ver as ações, as atitudes dele. Procure andar com homens de Deus. Procure andar com homens de Deus. Eu sempre procurei andar com pessoas mais idosas. Eu tenho amigas mais idosas, irmãs da igreja mais idosas. A Bíblia aconselha que a mulher mais nova, ela peça conselho para o mais idoso. Então procure andar com pessoas mais velhas, não de ministério, mas de idade, que vai te ensinar muito, vai te aconselhar muito, vai te aconselhar com amor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Sobre o discipulado, fico feliz porque você está procurando discipulado. Quando eu fiz um vídeo, né, falando de você, mencionei sobre discipulado, acho que tem 3 meses esse vídeo, né, que eu fiz, mencionei sobre isso. Fico feliz de ver você falando sobre discipulado, glória a Deus. E alguém pode dizer assim, você não precisa provar para as pessoas que você está fazendo o discipulado. Às vezes é bom as pessoas verem que você está se esforçando, que você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma pessoa melhor e que você escuta conselhos e procura colocar em prática. Parabéns por essa atitude sua de você estar procurando fazer um discipulado. Outra coisa, número 5. Olha, eu quero te dar um conselho, assim, preste atenção, isso é muito importante que eu vou te dizer. Para você orar na igreja, não na sua casa, quando for por pessoas. Preste atenção no que eu vou te dizer, experiência própria. Meu marido é pastor, nós já aconselhamos muitas pessoas dentro de casas. Na minha casa, pessoas que falavam assim, Rita, eu tô sem sono, não consigo dormir, minha filha Vevuta em casa. Eu falei, não, vem aqui em casa, vamos orar, tal. E depois de uma tribulação muito grande, pesadelos terríveis, demônios que atingiam ela, depois vinham querer me atingir. E conversando com Deus e com meu marido, nós caímos em si, que o melhor lugar para você aconselhar é na igreja. Existe coisas que você pode aconselhar por WhatsApp, sim, mas existem orações de guerra espirituais. Por exemplo, se você for orar por um homossexual que vem com legiões de demônio, você tem que orar na igreja. A Juju, Luiz César, eu queria ir na casa de vocês, preciso de uma oração. Você fala assim, não, vamos marcar na igreja? Ou um horário antes do culto, ou um horário depois. É bom depois que você chama um presbítero, você chama um homem de Deus para estar junto com você, para guerrear junto. Porque se você começar a trazer pessoas com legiões para dentro da sua casa, sendo que você ainda está em processo de libertação, você só vai conseguir tribulação para sua alma. Você não vai conseguir ficar firme na sua fé, porque você está na fase de tomar leite espiritual. Então não está na fase de você entrar numa guerra espiritual. Não estou dizendo que não é para você orar por pessoa que aconselhe isso, conselhe. Mas guerras espirituais, situações espirituais fortíssimas, você não pode levar para sua casa. É na igreja, a minha casa, chamada casa de oração. É lá que você tem que levar as pessoas para orar. E de preferência com um homem de Deus do lado. Você chame um presbítero, chame alguém, um diácono de bom exemplo. Ou então até o pastor, se ele tiver tempo. Porque a igreja grande, né? Muitas das vezes o pastor é muito solicitado. Mas faça oração de guerra com pessoas ao lado. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um exemplo, que eu falei que ia dar um exemplo. Tá. Quando eu começava a orar, eu estava orando em casa com pessoas pedindo oração, teve uma vez que Deus me chamou a atenção, que tinha uma senhora que sempre em casa pedia oração. Tá, eu ia no maior amor, sabe? A gente não nega oração pra ninguém. Até um dia que Deus me deu um sonho. Desculpa, eu tinha que estar com um copo de água, eu não preparei a água. Como eu não quero parar o vídeo, né? Então, aí teve um dia que ela foi em casa e tal. Aí à noite Deus me deu um sonho, que ela se transformava em um demônio dentro da minha casa. Porque eu comecei a prestar atenção que quando ela saía de casa, havia muita discussão na minha casa. Entre mim e meu marido, coisinha boba. Eu percebi que o clima estava começando a mudar toda vez que ela ia.
E depois, quando ela saía, e Deus me mostrou que ela tinha demônios. E eu na maior inocência, porque numa senhora de idade, ela tinha derrame, ela ia arrastando a perna devagarzinho, falava manso. E Deus me mostrou que tinha demônios nela. Então, muitas das vezes, a gente não sabe quem estamos colocando dentro da nossa casa. Então, preste atenção. Lugar de oração na casa de Deus. Na tua casa é lugar de você ter paz. Na tua casa é lugar de você orar, sim, buscar a presença de Deus. Mas lugar de atender pessoas, orar por libertação por pessoas é dentro da sua casa. Outra coisa. Eu já prestei atenção no pastor Flávio Amaral. Ele falava muitas das vezes que os homossexuais são muito barraqueiros, briguentos, né, palavrões e tal. E eu já percebi que realmente isso é em geral, no meio deles, né, existem esses principados e potestades que agem no meio deles. Por exemplo, meu marido é estivador. E eu sempre achava o comportamento do meu marido muito agressivo, sabe? E outro dia, conversando com minha irmã, ela começou a falar do marido, que era agressivo, ignorante e tal. E ela falou que ele era estivador. Eu, hã? Quando ela começou a falar dele, as características eram igual ao meu. Depois eu fui descobrindo que as características do estivador, todos o mesmo temperamento, ignorante, sabe, né? E eu comecei a analisar que são principados e potestades que agiam na vida dos estivadores. Todos dessa mesma maneira. Então há principados e potestades que agem na vida dos homossexuais. Com gritaria, com briga, vou te bater, tapa na cara, humilhação, xingamento. Existem esses demônios, sim, e você sabe disso. Então, muitas das vezes, quando a gente cai em si e analisa quem ainda está com esse comportamento, então está tendo legalidade para Satanás entrar. Se é ex, ainda continua com esse comportamento, a mesma fala, quando encontra com um ou com o outro, continua fofoca, briga, então não está tendo libertação. Os demônios continuam agindo. Mesmo, mas ele é homossexual, mas é crente, o outro também é crente. São em 5 são crente. Mas quando os 5 se reúnem, os demônios continuam agindo. Os 5 continuam dando liberdade para Satanás usar aqui, ó, na boca. Então não estão libertos. Então os mesmos demônios que agiam no mundo ainda continuam agindo na vida desses homossexuais. Então não estão libertos. Preste atenção nisso. Uma pessoa liberta, ela é transformada e ela não vigia para não falar mal. Ela vigia em muitas coisas. Então vigie nessa área. Vigie nessa área. Amém, meu irmão? E a última, para terminar, para não ficar muito longo esse vídeo. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, que ele discutiu com o discípulo. Eu ia procurar, acabei esquecendo. Ele discutiu com o discípulo e ele se separou, né? Eles não concordavam na mesma fala, eles não falavam a mesma língua. Então o apóstolo Paulo se separou dele. Eu não me lembro qual era o discípulo. Ou seja, a gente fica, nossa, o apóstolo Paulo discutiu com uma pessoa e se separou. Depois, mais na frente, se encontraram. Então, eu vou te dizer uma coisa. Se não há comunhão, se não há paz com você e o pastor Flávio Amaral, que eu sei que ele vai ver esse vídeo, se separem. Se for necessário, bloqueie sim um ao outro, mas não com ódio e com vingança, mas para que haja paz. Bloqueie sim o canal, tire notificação, porque mesmo que a gente tire a notificação, o YouTube continua recomendando. Mesmo que se você se descreva, tire a notificação, o YouTube continua mandando. Às vezes é necessário realmente bloquear o canal e a pessoa, e você não vai ter mais nenhuma recomendação. Porque a partir do momento que você entra no vídeo da pessoa, você quer saber o que ela está falando. Será que ela vai falar de mim? Então, é difícil. Nem que você fique se acabando de jejum, como você é novo na fé, o teu temperamento, você ainda está no processo de libertação, você vai retrucar. Bloqueie se for necessário, sim. Mais pra frente, quando tiver paz, sentir amor no seu coração, volte a conversar, né? Mas eu sei que a amizade não será mais a mesma, que aliás já acabou, né?
Mas evita, bloqueie, faça tudo que possa evitar que haja notificação, que haja contato de vídeo. Se alguém falar assim, olha, o pastor Flávio ou o tiozinho falou de você, não veja o vídeo, não ceda essa tentação. Não ceda essa tentação da carne, porque a nossa carne quer ver. O que tá falando? Às vezes a gente fica assim com uma hipocrisia dizendo, eu falo por mim que eu já fiz isso. Eu não ligo porque os outros falam de mim. É mentira. Todos nós ligamos sim para o que falamos de nós. Lógico. Porque a gente quer ter uma vida reta, ter uma vida de exemplo, que agrade a Deus, que agrade as pessoas, que as pessoas falem bem na gente. Quem que não quer que as pessoas falem bem de mim? Todo mundo. Quem que não quer que fale bem de você? Todo mundo. Nós queremos que as pessoas olhem para a gente e vejam um exemplo, vejam uma bênção. Amém? E que o Espírito de Deus possa continuar falando com você. Foi um vídeo de aconselhamento. Eu vou repetir de novo, fique firme numa igreja grande, de ministério conhecido, de ministério que tem muitos anos. Fique firme numa igreja grande, procure uma amizade sadia, um homem de Deus verdadeiramente idoso. Qual o problema de andar com idoso? Você só vai aprender. Você só vai ser cheio de graça, de sabedoria. Isso é bíblico, conselho, principalmente para as mulheres. Procure pessoas mais velhas, isso é bíblico, está na Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, em nome de Jesus.